Muito bem, vamos então chegando aqui para o nosso bate-papo de Flamengo 2, Bragantino 1, ou Bragantino 1, Flamengo 2, de virada lá em Bragança Paulista. Começando o nosso vídeo de hoje, ao vivo, portanto, aqui nessa noite de quarta-feira, 23 horas e 42 minutos. Muito bem, para você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, se inscreve aí, comenta, curta, compartilha, né? Dá um like no vídeo aí e compartilha também para os seus amigos, né? Comenta também aí para os seus colegas esse canal, tá bom? Fiquem à vontade aí para você colocar um comentário. Daqui a pouco a gente vai ter aqui a entrevista coletiva com o treinador Felipe Luiz. Daqui a pouco também a gente vai falar um pouco mais desse jogo, né? Um jogo até bom do Flamengo, onde conseguiu propor o seu jogo, conseguiu encurralar ali o time do Bragantino, onde o time do Bragantino visivelmente esperou o Flamengo para que pudesse aproveitar ali alguma oportunidade no contra-ataque. O Flamengo tomou um gol ali, não sei se foi com uns 8 segundos, 9 segundos de bola rolando no segundo tempo. E foi só isso que o Bragantino fez, né? O Rossi fez uma boa defesa também numa cobrança de falta, foi que tirou uma bola. Na verdade não foi falta não, foi bola rolando mesmo. O Rossi fez uma excelente defesa. Eu diria que talvez até esse momento a melhor ou maior defesa do campeonato no geral, né? Essa defesa com certeza é a defesa do Campeonato Brasileiro até aqui. Mas vamos aqui a alguns números desse jogo. O Flamengo pôde crescer, principalmente no segundo tempo. O Flamengo jogou mesmo para valer após o gol, né? Após sofrer o gol, foi bom inclusive para o Flamengo acordar na partida, e o Flamengo dali pôde começar a criar algumas oportunidades, pôde começar a criar com mais afinco, com mais estratégia e também até com mais definição. O melhor jogador da partida, segundo o SofaScore, foi o De Arrascaeta, na transmissão da TV Globo. Escolheram o Léo Pereira, que fez o primeiro gol do Flamengo. E o jovem Wesley fechou ali, portanto, a virada com passe do garoto que entrou no segundo tempo, o Alacian. Na verdade, o gol saiu de jogadas de jogadores que entraram no segundo tempo. A entrada perfeita, uma entrada de jogador que já está jogando há muito tempo, nem parece que está voltando de contusão. O Vinha, o Matias Vinha, entrou muito bem, tomou conta ali da lateral. Inclusive, quando eu estava assistindo o jogo, eu fiquei me perguntando por que não bota o Vinha para jogar, Porque o Ayrton Lucas no departamento médico, o Alexandro no departamento médico e o Varela na lateral esquerda. E falei, poxa, por que o Vinha, será que o Vinha ainda não está 100% para jogar? Que ele já tinha votado, alguns jogos atrás, e pensei eu que pudesse ser, inclusive, titular nesse jogo de hoje. Perdão que eu tô meio sonolento ainda aqui, mas vamos lá. Vamos seguindo, como eu ia dizendo, o Vinha, para mim, deveria ter começado. Tá falando isso agora porque fez um bom jogo, fez um bom segundo tempo. Não, eu já tinha dito, inclusive, durante o jogo, eu pensei nisso. Falei, poxa, o Vinha seria a melhor estratégia aí na lateral esquerda. E assim que o Felipe Luiz lançou o Vinha, lançou também ali o jovem o Alacian, o jogo melhorou bastante. Não que o Varela não tenha feito uma boa partida, até fez uma boa partida sim, vem sempre quebrando o galho muito bem por ali, mas a lateral esquerda é do lateral esquerdo, Convenhamos que o cara que joga ali sabe os atalhos, sabe a forma de marcar, sabe a forma de antecipar, enfim. E foi isso que o Vinha fez, O time do Bragantino talvez estivesse despreocupado por ali, Achando que nem o Ayrton Lucas, nem o Alexandre fosse jogar. Talvez até não se preocuparam tanto ali com a questão da lateral esquerda. Então o gol saiu por ali, o segundo gol, o gol da virada, uma boa jogada do Vinha, mandou a bola ali para frente da área, onde, se não me engano, foi teve alguém que tocou nela antes ali e passou para o Alacian. E o Alacian, não, na verdade veio do Vinha direto, para o Alacian, e o Alacian só entregou na frente ali para o Wesley chegar de biquinho, colocando ela no fundo da rede.
o gol da virada rubro-negra. Daqui a pouco tem entrevista coletiva com o treinador Felipe Luiz. A gente está no aguardo aqui. Daqui a pouco ele vai falar, né, em entrevista coletiva para os jornalistas. O Flamengo teve 63% de posse de bola. Não é fácil, né? Quem entende de futebol sabe que não é fácil vencer o Red Bull Bragantino lá, principalmente de virada. Depois que o Red Bull subiu para a Série A, o Flamengo teve 5 jogos lá e não conseguiu vencer, para você ter uma ideia. Então, o Flamengo conseguiu esse jogo, né, uma virada surpreendente até, né? Talvez os mais pessimistas achavam que poderia no máximo um empate ali, né, por se tratar de um jogo fora de casa. É difícil ganhar do Bragantino lá, jogando em Bragança Paulista. E o time rubro-negro teve 63% de posse de bola, né, grandes chances foram duas do Red Bull Bragantino contra uma do Flamengo. Finalizações foram 14 finalizações rubro-negras contra 10 do Red Bull, do Bragantino. Defesas do goleiro, 4 por parte do Bragantino e 1 por parte do Flamengo. Escanteios foram 3 rubro-negros, 2 para o Bragantino. Faltas, o Flamengo cometeu mais, foram 18 faltas contra 11. Esses passes aqui foram 583 passes do Flamengo, né? E tivemos aí, inclusive, um festival de cartões, né, para o Flamengo. 5 cartões amarelos. Um festival de cartões amarelos. Finalizações no gol. O Flamengo teve 6 finalizações, sendo que foram 14 ao todo e apenas 6 no gol, né? E o Red Bull, o Bragantino, teve 10 finalizações, apenas 2 no gol. Uma delas foi o gol. E um gol estranho, inclusive, né? No comecinho do segundo tempo ali. Um vacilo, inclusive, da defesa do Flamengo. Os jogadores mais avaliados foram o Jorge Arrascaeta, com 7.8, o Alacian, 7.8 e Léo Pereira, 7.6. Pelo lado do Bragantino, o John, né, foram os destaques. O Vinicinho, também o Lucas Barbosa, né, foram bem avaliados aí, portanto, nesse jogo de hoje. Vale a pena lembrar também, o Flamengo jogou, né, entrou nesse jogo aí com vários desfalques. Ao todo são 8 desfalques que o Flamengo teve, né, para esse jogo. Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui, mas teve o De La Cruz, os 2 laterais esquerdos, né, que são o Ayrton Lucas, e coloca nesse pacote também Danilo, Alexandro, aí são 4. Aí tem também o Michael, o Pulgar, e falta mais 2. Pulgar, Alplata, aí falta mais 1, agora eu não vou me lembrar o outro aqui, mas são 8 no departamento médico, né? Preocupante essa situação do Flamengo. O Flamengo que está no mercado contratando, né? E inclusive já foi apresentado o Raul, não, meu Deus, porque tanto eu lembrar do Saul foi apresentado. Foi apresentado não, né? Ele esteve lá, mas ainda não foi apresentado oficialmente, né? Não teve ainda a coletiva de apresentação do Saul, novo reforço do Flamengo, que vem aí para vestir a camisa número 8, a camisa que era do Gerson, né? E, portanto, o Saul é do Flamengo e promete, né? Vamos ver o que vai aprontar aí. E tomara que é um bom jogador, né? Tomara que possa se encaixar no time do Flamengo. O Saul, que é um grande jogador, né? O Felipe Luiz conhece muito bem, da época do Atlético de Madrid. Afinal de contas, o jogador estava lá. Então, torcer para que ele possa fazer, né, uma boa temporada, né, esse restante de temporada para ele, né? Um restante de temporada e que possa ser de muita valia também para o atleta, né? O atleta que vem para cá, claro que ele quer jogar, quer mostrar trabalho, e é bom, né, quando clube e atleta se dão bem, né? Quando o atleta vem para cá e também se sente bem, também consegue desempenhar o seu melhor futebol, né? Então, vamos torcer aí para que dê tudo certo para o nosso novo camisa 8, do Flamengo, o jogador Saul, né? Saul vem aí, portanto, para vestir a camisa 8 do Flamengo. A situação nesse momento do Campeonato Brasileiro, enquanto o Felipe Luiz
ainda não está posicionado lá para a entrevista coletiva, a gente vai falar aqui sobre como está agora a tabela de classificação. O Flamengo fica apenas a um ponto apenas do líder Cruzeiro, né? O líder é o Cruzeiro que empatou na rodada com o Corinthians, e isso melhorou, ajudou para o Flamengo, né? Porque, querendo ou não, né, diminui ali, o Flamengo tem um jogo a menos, mas essa coisa de ficar confiado em jogo a menos é pior besteira, né? Então tivemos alguns jogos adiados, que foi Atlético Mineiro e Fortaleza, esses times que estão na Sul-Americana, né? O Grêmio e Botafogo, por exemplo, também foi adiado, o Vasco e Bahia também adiado. Foram esses jogos que foram adiados. Aí tivemos Ceará 0, Mirassol 2, Mirassol surpreendendo, hein? Também Fluminense e Palmeiras, onde o Palmeiras venceu o Fluminense por 2-1. Corinthians e Cruzeiro, esse jogo que foi às 19h30, 0-0. Red Bull, Bragantino e Flamengo, o Flamengo venceu de virada. Santos e Internacional, Internacional também conseguiu uma boa vitória sobre o Santos. O Santos só ganhou do Flamengo, né? E depois não ganhou de mais ninguém, perdeu para o Mirassol, agora perdeu para o Internacional. Vitória e Sport deu 2-2, né? Um bom jogo, inclusive. 2-2. Então foi esses foram os placares. Agora eu vou trazer aqui para você a classificação do Campeonato Brasileiro após essa, vou dizer, meia rodada, né? Já que temos alguns jogos aí ainda a ser jogados, né? Alguns jogos que foram adiados. Só trazer aqui a classificação, só esperar carregar aqui para falar para vocês. Lembrando, você que está chegando pela primeira vez nesse vídeo, né? Já deixa aí o seu like, comenta, curta, compartilha, né? Ajuda a gente aí a alavancar o canal. Você pode compartilhar para um amigo também, né? Compartilha para o seu colega, para o seu amigo, para ele também passar a acompanhar aqui esse canal, tá bom? O canal sempre trazendo aí as entrevistas pós-jogo, né? Trazendo alguns comentários também sobre o pós-partida, né? O pós-partida, principalmente dos jogos do Flamengo. Ah, Vanderlei, você só vai falar do Flamengo? Não. Pode comentar aí se você quer que eu fale de outro time também. Eu, na verdade, estou falando sobre o Campeonato Brasileiro. Aproveito o gancho aqui para falar do Flamengo, né? Mas também você pode sugerir aí. Ah, você quer que eu fale do Botafogo? Falo do Botafogo também, tá? Não tem disso, não. O Cruzeiro é o líder nesse momento com 34 pontos. O Flamengo é o vice-líder com 33. Aí tem o Palmeiras, que venceu, né? Aproveitou a oportunidade, venceu. É o terceiro colocado, está com 29 pontos. E o Bragantino, mesmo com a derrota, continua ali no G4, né? Bragantino com 27 pontos. Aí vem o Botafogo em quinto com 25, ainda não jogou na rodada. Bahia está em sexto com 25. Mirassol, olha o Mirassol na sétima colocação com 24 pontos. Fluminense 20 pontos na oitava colocação. Na nona colocação, o Atlético Mineiro com 20 pontos. Internacional com 20 pontos. Também com 20 pontos o Corinthians, está em 11º. Com 18 pontos o Ceará, 12º. Aí na parte de baixo já tem o Grêmio em 13º com 17 pontos. Com 16 pontos, São Paulo no 14º, ou melhor, 14º. E 15º tem o Vitória com 16 pontos também. Vasco da Gama está ali uma colocação acima da zona de rebaixamento com 14 pontos. Quem abre a zona de rebaixamento é o Santos, com 14 pontos também, na 17ª colocação. Aí tem Juventude, na 18ª, com 11 pontos. Fortaleza com 11 pontos, 19º, e com 4 pontos apenas. Dificilmente aí, não sei, né? De repente não tem mais expectativas boas sobre o Sport esse ano, né? 4 pontos apenas somados. Preocupante a situação do Sport. É o lanterna do campeonato nesse momento, né? Portanto, Cruzeiro, 1 ponto a mais que o Flamengo, já que empatou na rodada e viu aí o time rubro-negro encostar, né? O Cruzeiro, portanto, viu aí o Flamengo encostar e chegar próximo ainda com um jogo a menos, né? Agora, esse jogo a menos é como eu falo sempre, né? Não adianta ficar confiado em jogo a menos, que jogo a menos é muito incerto, e o Flamengo provou disso o ano passado, onde tinha um jogo a menos ali, e aí ficou confiado nesse jogo a menos e deu no que deu, né?
deu no que deu e a gente viu aí o Flamengo não aproveitando bem esse tal jogo a menos. Então, melhor fazer o resultado e ver no que pode rolar, né? Ver no que pode rolar de melhor aí, né? Não dependendo desse tal jogo a menos. Muito bem, gente. Felipe Luiz já falando em entrevista coletiva, né, no pós-jogo, pós-Flamengo 2, Bragantino 1 de virada. Vou colocar aqui para vocês agora, coletiva com o treinador do Flamengo, Felipe Luiz. Vamos lá? Que ele entrou depois de 10 meses, né? Não esperava que fosse acabar com o jogo do jeito que ele fez, né? Então, estou muito feliz por ele, mas não é nenhuma surpresa, não. É só você ver como ele treina, como ele aquece, como ele se prepara, como ele é o primeiro em tudo, como ele acaba o treino exausto. Então, isso o futebol te devolve. O Wallace é um jogador... eu acho engraçado porque é um cara que entra em qualquer posição, compete o máximo... e tá crescendo cada vez mais, tá se sentindo mais confortável com a bola, entra nesses momentos adversos e ajuda a equipe tanto a defender como a atacar muito bem. E uma coisa que ele tem, né, gols e assistências. Então eu quis deixar no campo jogadores assim que mais tem números ali para poder virar o jogo, e ele ajudou muito. Por último, o Wesley. O Wesley eu não sei, eu acredito que eu até falei com o Boto agora, mas não falei sobre esse assunto e não sei como está. Só sei que é incrível um jogador da base, passar por tudo que ele passou aqui, por essa superação, essa volta por cima que ele deu de ser um cara vaiado, um cara que a torcida não respeitava, a valer 20, 30 milhões de euros e poder, como eu falei no começo do ano, escolher onde jogar. Então... mérito dele, ele trabalha muito, ele buscou, ele acreditou, e se realmente for assim, ele for concretizado, só tenho agradecimento por tudo que ele fez pela gente e que seja feliz sempre. Aqui, Felipe, tudo bem? Boa noite, Boa Sidão noite. Marinho da Litoral News. Flamengo, a partir de agora, entra numa sequência de jogos de Campeonato Brasileiro ao fim de semana, Copa no meio de semana. E a gente vê o elenco te dando cada vez mais opções, reforços da casa, e tem os reforços que estão chegando também para agregar o seu elenco. Queria te perguntar a importância de ter recuperação de jogadores como o Alan, o Everton Araújo, também o próprio Vinha que entrou, o Alacian, para essa sequência. E como você vai utilizar o seu elenco num todo nessa sequência de jogos de Copa do Brasil, Brasileiro, Copa Libertadores, que daqui até o fim da temporada deve ser assim. Obrigado. Bom, eu como falei no outro dia, eu confio muito nos jogadores, no elenco que eu tenho, eu confio muito na qualidade que eles têm, e sempre disse, né, que não é nenhum peso para mim falar que para mim são os melhores. Eu sei que eu coloco uma responsabilidade em cima de mim, mas eu não tenho problema em falar isso porque é o que eu sinto. Eu vejo eles todos os dias, como eles treinam, como eles se comportam como grupo. E eu não tenho dúvida disso, né? E por mais que sim, são muitos desfalques, a gente vem com um elenco curto, mas são jogadores muito competitivos e a gente pode suprir bastante essas baixas aí, essas faltas de jogadores como o Eric, como o próprio Nico, como o Alan, jogadores importantíssimos, né? Os dois laterais que vocês já sabem bem, então esses jogadores, como são tão competitivos, faz com que a equipe compita onde vai e sempre possa lutar pelos 3 pontos. Felipe, aqui, o Flamengo mais uma vez teve uma situação envolvendo exposição de jogador. Não é a primeira vez, é a segunda em um período muito curto. E eu falava que se o Flamengo tivesse um técnico qualquer, isso conseguiria entrar no grupo. Eu queria saber como é que você está fazendo para gerir todas essas situações, porque eu imagino que isso acaba que estoura em cima de você. O jogador deve chegar para você para falar alguma coisa, outras pessoas chegam em você e falam. Como é que você está fazendo para que esses problemas de fora não interfiram no seu trabalho? Por exemplo, o jogo de hoje a gente viu todo mundo correndo, todo mundo se dedicando, todo mundo querendo, todo mundo entregando. Como é que você tem feito isso? Bom, primeiro dizer que é um grupo muito bom. É um grupo que gosta de trabalhar, que quer vencer, que quer ganhar. Eu lembro muito quando vinha o treinador, eu era jogador ainda, e o que mais a gente queria era treinos
chatos, treinos que nos dessem soluções para poder vencer, né? A gente esse grupo não era um grupo que gostava de rachão, de treino divertido. Eu queria sempre o caminho para a vitória. Então, como eu também fazia parte desse grupo, eu sei da força que eles têm quando eles se unem, da força que eles têm, e essas coisas externas machucam. Mas, no final das contas, é um grupo fechado, um grupo de amigos, irmãos, você vê no trabalho do dia a dia, um grupo que se cobra, olhando no olho, e por isso que é um grupo blindado a esse tipo de coisas. Claro que é sempre ruim, mas, como eu falei, eles mesmos se blindam, se conversam entre eles, e é o que está no alcance, porque no final das contas o futebol são dos jogadores, né? Pode estar explodindo tudo fora, no final das contas que são eles que entram no campo, e a imagem deles que está exposta, então eles querem sempre dar o seu melhor pelo Flamengo, e eles têm demonstrado isso. Felipe aqui, Diego Pérez da Rádio 102 FM aqui de Bragança. Na última coletiva você falou um pouco sobre o Fernando Seabra, que você acompanhava o trabalho dele no Cruzeiro, já tinha estudado, tinha ele como referência. Gostaria de saber se o Bragantino de alguma forma, até no gol do Bragantino, te surpreendeu, o que você achou desse time do Bragantino, e se de alguma maneira você vê o Bragantino nessa briga, ou é realmente uma surpresa o Bragantino estar ali na parte de cima da tabela? Não é nenhuma surpresa para mim. Eu conheço o Seabra de conhecer o trabalho dele, né? Quando ele começou no Cruzeiro. Eu sou bastante amigo do Paulo Autuori, que foi o cara talvez que tenha dado toda a confiança para ele no Cruzeiro, e a partir daí me interessei muito pelo trabalho dele. Tem um analista que trabalhava com ele que é meu amigo, e eu sempre fazia perguntas, me contava como ele trabalhava, porque eu via que o time dele era muito bem organizado e com as ideias claras, os conceitos, as soluções, e isso me chamava bastante atenção desse tipo de treinador. E a gente vê que é um time muito difícil. Aliás, é um dos times que melhor pressiona para mim do Campeonato Brasileiro. Depois, para jogar é muito difícil, porque também tem jogadores rápidos, fortes, com soluções, e na qual não me surpreende que o Bragantino esteja na parte de cima da tabela. Agora, brigar pelo título num campeonato tão longo, com tantas viagens, um calendário tão complicado, aí já são palavras maiores. Mas não sei se foi 2 anos atrás, né? 2023, o Bragantino estava na briga até o final. Então, pela estrutura, pela organização, não tenho dúvida que é um time que sempre vai estar aí na parte de cima da tabela quando estiver assim. Obrigado, Felipe. Boa noite, pessoal. Valeu. Há 29 anos atrás eu era assessor. Que legal. Muito bem, muito bem. Agora sim, voltando. Gente, o Felipe Luiz falou muito bem aí, né, sobre essa questão da exposição de jogadores, né? No caso do De La Cruz, né? Que o repórter foi feliz aí na pergunta, e o Felipe Luiz, né, colocou muito bem que dentro do grupo, né, os caras querem solução, né? E obviamente que um jogador ou outro vai ficar mexido com essas exposições, né, que acontecem, e isso transparece, né? Transparece, e eles veem ali o Felipe Luiz como um amigo, né? Além de um gestor, além de um treinador, um amigo, acredito eu. Eu creio que o Felipe Luiz saiba muito bem gerir isso, né? Não deixar respingar no grupo, e de certa forma incentiva os jogadores. Aparentemente a situação com o Pedro já foi, né, solucionada, já há um entendimento ali. Creio que a situação do Pedro hoje é com a diretoria, né, sobre questões que vazaram lá, tal, enfim. O Flamengo fez um bom jogo, né, mas ainda senti que o Flamengo pode melhorar bastante ainda. O Flamengo, após o Mundial, ainda não apresentou um futebol assim que pudesse encher os olhos do seu torcedor novamente, né. Jogou mal contra o Santos, fez um jogo mais ou menos ali contra o Fluminense, jogou bem no segundo tempo, né, primeiro tempo nem tanto, mas esse jogo, em Bragança Paulista, jogou bem, né, conseguiu propor o seu jogo. Mas ainda é algo que o Flamengo pode evoluir, né? Então, o torcedor do Flamengo pode ficar feliz, né, com essa vitória maiúscula, né, a vitória de time que quer ser campeão, essa vitória diante do Bragantino. Muito bem, então vou ficando por aqui. Muito obrigado você que acompanhou esse vídeo, né, acompanhou a coletiva do Felipe Luiz. Obrigado mais uma vez você que é novo aqui. Se inscreve aí, comenta, curte, compartilha o vídeo, comenta também aí.
Pode comentar aí alguma pergunta, alguma sugestão de conteúdo também. Fique à vontade, né, para a gente fazer o canal crescer cada vez mais. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela companhia. Fiquem todos com Deus e bom restante de semana. Tchau, tchau.